O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por favor. Neste dia que a bondade de Deus nos dá, lembrando aquilo que diz o Salmo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído. Ele ama aquele que é justo e Ele protege também o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Enfim, no dia ao qual somos chamados e convidados a olhar não só para as bondades e para os benefícios que o Senhor nosso Deus nos concede todos os dias, ao longo de toda a nossa história, é necessário e fundamental que nós tenhamos a oportunidade, acolher a oportunidade, de viver aquilo que a igreja tem rezado ao longo desses dias. Deixar o que é nocivo para o nosso caminhar, aquilo que pode nos estacionar, todas aquelas coisas que podem nos atrofiar e abraçar aquilo que é justo e que é fundamental para continuarmos no caminho certo, reconhecendo que esse mesmo Senhor, ao qual somos chamados a bendizer, Ele, ao longo de toda a nossa história, Ele apresenta sempre os seus benefícios, que é necessário que os nossos olhos estejam abertos para sabermos que o tempo presente, a dificuldade presente, ou mesmo a alegria presente, não diz tudo de nós, nem do nosso futuro. E o porquê quero dizer isso? Nós escutamos na primeira leitura a narrativa do encerramento de uma cena muito bonita. O livro de Tobias, ele conta a história, o relato de um homem que viu a sua vida inteira quase que esvaindo-se de suas mãos. Além de perder a credibilidade junto aos seus amigos, ele também perde a visão. A sua vida é mais marcada, aparentemente, pelas tristezas, e essas tristezas levam as pessoas a dizer que ele não só é pecador, mas como também, por ser pecador, ele é indigno. Os dedos da acusação se voltam para esse homem. Porém, o desfecho da história que nós escutamos hoje é o desfecho no qual o filho deste homem encontra uma esposa. A sua esposa, Ana, vê o seu marido, Tobit, voltar a enxergar. É o desfecho de uma história na qual Tobit não fica cego simplesmente porque um animal defeca nos seus olhos, uma pomba. É porque todos nós, ao longo de todo o nosso viver, ela é a imagem de todos nós, podemos ficar um tanto como cegos quando olhamos a dureza da vida e as próprias dificuldades no tempo presente, a maldade do coração humano que se torna tão pungente, tão presente,
A ignorância que leva pessoas a fazerem coisas que colocam em risco as outras. A ignorância que leva a falar mentiras e a propagá-las. Por isso, é necessário termos a capacidade de olhar para a oração que hoje a igreja pede, que o Senhor afaste de nós tudo que é nocivo. Nocivo a quê? A nossa perseverança. A nossa capacidade de enxergar que, como diria, se não me engano, uma música da nossa MPB, além do horizonte existe algo muito maior. A vida de cada um de nós é muito maior. A história que somos chamados a participar, ela é muito mais fecunda. E o tempo presente, o momento de agora, não pode definir tudo que nós somos, o que nós vamos fazer de bom ou de ruim. É necessário que nós tenhamos o coração bem dilatado e os olhos bem atentos, porque Tobit é o homem que simboliza cada um de nós que pode, inclusive, se sentir cego em muitas coisas, mesmo enxergando bem. E se o nosso coração não estiver muito bem firmado naquele que realmente é nossa esperança, podemos começar a acreditar que o que vemos de ruim, de incorreto, ou até mesmo uma alegria fugaz, de um momento bom, resumir tudo que nós podemos construir de significativo, de bonito. E limitar a própria ação da graça em nós, da graça de Deus que nos chamou a participar de uma vida muito mais feliz. A narrativa de hoje mostra o encontro de tantas histórias que foram marcadas por tantas tristezas, por tantos desafios e por alegrias momentâneas, mas que tem um ponto culminante que para o povo judeu é fundamental. Um homem que era considerado amaldiçoado porque estava cego, perdeu tudo, até mesmo a credibilidade. Agora ele vê uma grande bênção acontecer. O seu filho se casa e, portanto, a possibilidade de ter um neto, ter uma descendência. Isso para o povo da Sagrada Escritura é fundamental, ter descendência. Mas vejam, para nós, não é o simples fato de gerarmos um filho, de um encontro conjugal que marca se somos ou não abençoados. Nós agora entendemos que a grande descendência a qual nós somos chamados a deixar para o mundo não é aquela que é gerada de nossa carne, mas é aquela que é gerada pelo nosso testemunho, pela nossa fidelidade e pela nossa convicção de que a nossa esperança é o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Ele que é muito mais do que podemos imaginar e que nos chamou a participar de uma grande alegria. Sabe o que isso significa? Significa que recusar o que é nocivo é observar bem aquilo que faz com que a nossa estatura de filhos de Deus, de homens que são comprometidos com o Evangelho, de mulheres comprometidas com o Evangelho, com a vida muito melhor, que o Evangelho nos apresenta, não pode se tornar pequena porque olhamos aquilo que é de ruim ou o momento presente, mas precisamos lançar o olhar além. E nos comprometer a fazer hoje, nesse momento, ainda que eu não enxergue tudo, ainda que eu possa pensar que já vi de tudo e já experimentei o que era fundamental para a minha vida. Pensar o seguinte: eu ainda posso fazer algo mais e mostrar para os outros que o caminho a que eu fui chamado e a que todos nós fomos chamados é um caminho onde o nosso Deus faz de todos nós sementes, ou melhor, luzes de uma esperança que não pode se apagar no coração humano. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nós tenhamos a sabedoria que o povo na época de Jesus, narrado por Marcos, não teve. De olharem a história
como de um modo bem determinado. Porque o que acontece? Olhavam para Tobias e sua família e falavam: estes são amaldiçoados. Esses não têm esperança alguma. E, na verdade, eles deixam uma descendência, e agora cada um de nós podemos deixar uma descendência gerada não só pela carne, mas pelo testemunho e pela convicção. Nós podemos fazer algo mais. Não só do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista da convivência com todas as outras pessoas. Podemos fazer algo mais. E no tempo de Jesus as pessoas falavam: não, a nossa esperança ainda chegará, será o filho de Davi. E por isso que Jesus vai dizer no Evangelho hoje: ora, como Davi ia chamar de seu Senhor o seu próprio filho, ou o seu descendente? Na verdade, é outra pessoa. Na verdade, é alguém muito maior do que Davi, porque a esperança de Davi não era simplesmente alguém que ia nascer, mas é alguém que o conduzia na história. A mesma coisa que acontece com Tobias, é quem o conduz na história, é quem conduz a história dessas pessoas que escutamos na finalização da narrativa hoje, de que tinham muitos motivos para terem alegrias ou tristezas, mas a esperança deles era o Senhor que os conduzia. Somos chamados a gerar descendência, a fazer com que homens e mulheres tenham esperança, pela nossa capacidade de perceber quem é a nossa esperança. Onde ela é vista? O que motiva nossos dias? Afastar-nos do que é nocivo e abraçar o que é útil. O útil da fidelidade ao Evangelho, do compromisso com Ele, para que Ele em nós mostre a força de transformação que não é muito longe, não. Primeiro dentro de nós, depois entre nós e aqueles que estão conosco. Simplesmente porque a gente olha para o momento presente, que pode até ser muito ruim, mas ele não é tudo. Fecundados pela esperança, pela vida que é Cristo, caminhemos e peçamos a graça de enxergar e de fazer com que outros tantos também queiram ser gerados na graça a que fomos gerados, a graça da fidelidade de nosso Deus para conosco, e que nós sejamos fiéis a Ele, como Tobias e sua família, mesmo que tudo diga ao contrário, continuar firme naquele que é a nossa esperança. Confiando nele, apresentemos nossas preces. A cada